pessoal, tudo bem? Olha, estamos no ar com um podcast Inspiração número 11. Que legal estar aqui toda semana batendo um papo com você, levando fatos do dia a dia e contando histórias de vida que inspiram. Podcast Inspiração número 11, parceria do site amaurijuniornews.com.br e a Observe Produtora, através do diretor Rafael Baldão e a profissional Jéssica. Olha, para anunciar aqui na nossa telinha no podcast Inspiração, entre em contato com o Rafael pelo 359-9164-7108. Dá uma ligadinha para o Rafael, combine para a gente colocar a sua empresa aqui na nossa telinha. Igual a 1000br.net, a marca da melhor internet. Muzambinho, Juruáia, Cabo Verde, em breve em Nova Resende. 35715000. 1000br.net, a marca da melhor internet. Também da Minas A em Casa Imobiliária, compra, venda e aluguel de imóveis urbanos e rurais em Muzambinho e região. O fone 3571-1643. 3571-1643. Ligue lá, fale com o Carlos, com o Alcir Riboli, fale com a Valéria, com a Eliana, toda a equipe da Minas A em Casa Imobiliária prontinha para te atender e fazer o melhor negócio para você. Compra, venda e aluguel de imóveis urbanos e rurais em Muzambinho e na nossa região. Repetindo, olha, fale com Rafael Baldão pelo 991647108. Coloque a sua empresa aqui no podcast Inspiração. Um podcast diferente, fazendo a diferença. Temas atuais de Muzambinho e da região, além de histórias de vida que inspiram e transformam. E o nosso entrevistado de hoje, o nosso programa de hoje, vai contar histórias maravilhosas, histórias que inspiram, que dignificam, que aumentam a nossa fé, que realmente fazem a gente acreditar mais na vida e fortalecer realmente a nossa crença em Deus. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmãozinho do coração, pastor Rodolfo Jason Pereira Bonel. Acertei o nome completo, pastor? Seja muito bem-vindo. Exatamente isso. Muito obrigado, Mauri. Muito boa noite a todos os nossos ouvintes aí. Que Deus abençoe vocês, né? Todos que têm estado aí assistindo esse podcast. Eu me sinto honrado em poder estar aqui com vocês. É uma alegria, é um prazer. Obrigado pela recepção. Mais uma vez, estamos juntos, meu amigo. Pastor Rodolfo Jason, e quando eu falo que é uma alegria receber o pastor, é porque a minha relação de amizade com o pastor, ela supera muitas coisas. Eu acho que é a amizade na sua essência, a amizade mais verdadeira, pastor. Porque o senhor, pastor, ou você, me permite chamar de você. Tranquilo, né? Tranquilo. Você é pastor de uma igreja Assembleia de Deus na cidade de Juruáia. Isso. Eu, católico, praticante, e nada está entre a nossa amizade. E tem que ser assim, né, pastor? A humanidade tem que aprender que as diferenças devem existir para somar e não para dividir, para que eu possa ajudá-lo, que você possa me ajudar, como isso vem acontecendo já há alguns anos, e você sabe da gratidão que eu tenho pela sua amizade, pelo carinho que você sempre demonstrou comigo. A humanidade precisa aprender que as diferenças existem para somar e não para dividir, pastor. Ô, Mauri, eu resumo isso tudo numa seguinte frase. Ou eu não concordar com você não me dá o direito de te desrespeitar. E aonde há o respeito, há amizade, sem sombras de dúvida. Nós temos algumas particularidades que vêm fortalecer essa amizade. Fortalecer, exato. Fortalecer essa amizade, né? Momentos, situações, circunstâncias Sim. em que se cumpriu e tem se cumprido em nós o que a Bíblia vai dizer, que há amigo mais chegado que um irmão. E você é para mim, eu já te falei isso várias vezes. Se é a mais pura verdade isso que o senhor está falando, esse nosso sentimento. Somos conterrâneos lá de Juruáia, né? O senhor cidadão honorário de Juruáia, eu também cidadão, mas o pastor, primeiro acredito que o jovem Rodolfo Jason, lá de Sorocaba, São Paulo. Sorocaba, São Paulo. Sou nascido em Sorocaba. Família origem de família humilde, Sim. Abastada, como que é? Não, família humilde. Os meus avós paternos, simples, pessoas simples. Meu avô veio da Bahia, muito jovem, casou-se com
Vilas Boas. A minha avó, né, pelo lado do meu pai, é Vilas Boas. O meu bisavô era daqui de Cabo Verde, mas o meu avô conheceu a minha avó lá na região da Alta Sorocabana. E pessoa simples, né? Pelo lado da minha mãe, o meu avô, descendente de espanhol, casou-se com uma mineira de Poços de Caldas. A minha avó, a mãe da minha mãe, era daqui de Poços de Caldas. Família simples. Até hoje o pessoal é todo mundo simples e tal. E eu sou nascido ali na cidade de Sorocaba, me criei no litoral de São Paulo, no interior de São Paulo, e depois Minas Gerais. Litoral onde? Praia Grande? Praia Grande, Santos. Morei na Praia Grande, morei em Santos. Torcedor do Palmeiras e Corinthians? Não. Como é que é? Dá pra gente encerrar o negócio aqui? Torcedor do Santos Futebol Clube. Poxa vida, eu trabalhei em frente à Vila Belmiro, né? Quando garoto, ajudante de mecânico, trabalhava ali em frente à Vila Belmiro. Viu grandes jogadores. Grandes jogadores. Serginho Chulapa mesmo, cansei de tomar Guaraná que ele pagava pra mim. A presença do pastor Rodolfo aqui hoje é para falar de dois temas super importantes. Projeto Sertão, projeto que leva alimento material e alimento espiritual, leva roupas, brinquedos para o norte de Minas, Piauí, Bahia e outras regiões. É um projeto que já ele vai contar para a gente como é que surgiu, há quanto tempo e tudo mais. E mais recentemente, já há alguns dias, devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o Projeto Sertão também esteve lá no Rio Grande do Sul levando doações. São esses os dois temas principais da entrevista com o pastor. Mas antes, de Sorocaba para Juruáia, como Juruáia surgiu na sua vida? Tá, é o seguinte, de Sorocaba, eu fui para Praia Grande, né, ainda garoto, porque meu pai foi trabalhar na área da Cosipa, em Cubatão, e passei boa parte ali no litoral. Depois meu pai, pastor também, né, veio para o interior de São Paulo, e quando foi em 1988, ele voltou para Itanhaém, para o litoral de São Paulo. Lá eu fiquei, lá eu me casei, né, com a Márcia Rodrigues Pereira, que foi minha primeira esposa, que veio a falecer em 2020. Fiquei lá por 14 anos, fui me envolvendo com a igreja, aí comecei a trabalhar no departamento de missões da igreja, fui enviado para Diadema, São Paulo, e posteriormente enviado para pastorear a igreja em Juruáia, mais precisamente dia 14 de fevereiro de 2001, quando eu cheguei em Juruáia. Aí foi assim que aconteceu, de forma bem sucinta, né? Fui criado no litoral, dentro da igreja, desde a minha infância, enfim, sempre me envolvendo com a igreja. E meu pai veio para o interior de São Paulo, eu acompanhei, né? Morou em várias cidades do interior de São Paulo. Voltando para o litoral, eu já estava com meus 18 para 19 anos. Quando meu pai mudou, eu já estava prestes a me casar. Lá no litoral eu fiquei por 14 anos e depois eu vim. Com que idade chegou em Juruáia? Eu cheguei em Juruáia com 30, né? 30 anos. 30 anos, já casado, com filhos? Casado, com filhos, 4 filhos. E como é que foi chegar numa cidade como Juruáia, pequena, 13, 15 mil habitantes, eu não sei exatamente, de uma comunidade tão afetiva, eu diria dessa forma? Vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei, uma cidade pequena, e eu sempre gostei de cidade interiorana, sempre gostei. Minhas crianças pequenas, né, e tal, eu fui no fundo da cidade, na mina de água, junto com a minha falecida esposa e as crianças. E de repente eu olhei para aquele morro, a turma chama ali o morro do Tião Tuca, né? Onde é aquele loteamento. Sim. As crianças brincando assim na água, eu falei assim para ela, disse assim, olha, a vida que nós levávamos em São Paulo, essas crianças presas, a gente não tinha liberdade para nada. E hoje nós estamos aqui. Olha os nossos filhos felizes, brincando, livres, nesse lugar tão gostoso.
e olhei para aquele morro e disse assim: nós estamos sendo presenteados por Deus, porque Deus está nos colocando num cantinho do céu. E eu falo, Amaury, até hoje, eu me emociono quando eu falo, porque Juruáia, para mim, é um cantinho do céu. Eu fui muito bem recebido pelo povo. Até hoje... Por isso que eu disse uma recepção afetiva. Né? Demais, demais. Eu me lembro como se fosse hoje. A alegria, o contentamento no meu coração de poder estar ali e servir a comunidade de Juruáia. E hoje eu me sinto honrado em dizer, eu sou um juruaense. E eu brinco com o pessoal e falo assim, ó, já falei pra minha família que esse negócio de morrer e ser sepultado na cidade de Natal pode esquecer. Eu quero ser sepultado em Juruáia para quando for no dia de finado, o povo passar, olhar lá a fotinho no meu túmulo e falar assim, esse aqui deu trabalho pra nós. E só corrigindo a informação, Juruáia, no segundo censo de 2020, 10.681 habitantes. Quer dizer, uma comunidade familiar, né? Familiar. Aprendeu facinho a falar uai. Eu não tive dificuldade porque eu sempre tive convívio, né? Com o povo mineiro. Sempre tive convívio. Entendeu? Então, o uai já era natural. Já era natural. A missão e vocação evangélica fez parte da sua vida, lógico, com uma influência familiar, mas sempre, desde jovem, muito forte. Muito forte. Sempre fui envolvido com a igreja. Aprendi a tocar muito cedo, me envolvi com o setor de música da igreja muito cedo, né? Porque isso já vinha do meu avô paterno, entendeu? Meu pai sempre nos incentivou. Muito cedo, meu pai colocou a gente para ser cooperadores, vamos assim dizer, né? Meu pai morou na cidade aqui em Águas da Prata, né? Sim, perto de Poços. Isso. E ele tinha a responsabilidade de conduzir 3 congregações. E ele utilizava eu e o meu irmão. O meu avô, que na época morava com a gente. Então, muito cedo a gente foi se envolvendo. E aos meus 33 anos de idade, aos meus 33 anos de idade, eu já era pastor-presidente. Aos meus 33 anos de idade, eu já tinha esse cargo de pastor-presidente. Eu já era um pastor-presidente de um setor, de um campo, que no caso vem a ser Juruáia. Chegou a Juruáia, a igreja estava estruturada, pastor? Só para a gente encerrar esse assunto. Não. Quando foi necessário um trabalho intenso? Foi. Quando eu cheguei em Juruáia, havia acontecido alguns fatores, e o que se chama assim, o pessoal saiu. Ficou algumas poucas pessoas, né? Mas Deus foi abençoando e dando diretrizes, direcionamento, e a gente foi trabalhando, né, investindo nos jovens e fazendo valer a experiência dos mais experientes, dos mais idosos, né, atrelando a experiência do mais velho, né, com a força do mais jovem. E hoje, graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja assim, bem estruturada, que tem, né, todos os seus departamentos. Mas na época não era, não. Inclusive era um prédio antigo, hoje é um prédio, ele foi reformado, né? Foi remodelado em 2010. 2010 nós começamos esse processo de reformar, né? E hoje, graças a Deus, a igreja tem o Projeto Sertão atrelado a ela. Não é um projeto que atende só quem faz parte da denominação, não é isso não. Perfeito. Mas a base, o apoio para o Projeto Sertão existir, vem da igreja, entendeu? Projeto Sertão, surgiu quando e o que é o Projeto Sertão? O Projeto Sertão surgiu em 2012. Lá em Juruáia ainda. Isso. Lá em Juruáia. 2012. Quem teve o start? Você mesmo? Eu fiz uma viagem para o Nordeste, a convite do meu irmão. Na época, meu irmão era caminhoneiro, e ele falou para mim, vamos comigo pro Recife? Passear. A esposa disse, vai, aproveita, dá uma descansada e tal. Eu fui. Eu nunca tinha ido, não conhecia. E quando nós entramos no sertão da Bahia, eu comecei a ver, ali no árido, aquele povo, sabe, na beirada da estrada,
aquelas crianças. E aquilo foi mexendo comigo. E eu fui tendo um sentimento, um desejo muito forte de voltar ali e fazer alguma coisa por eles. Não resolver a situação como um todo, Mauri, que a gente sabe que não é possível, mas a gente pode amenizar, né? E isso foi em outubro de 2012. E aconteceram algumas coisas com o decorrer do tempo, e eu estava com esse sentimento no meu coração. E quando foi em novembro de 2015, nós tivemos condições de voltar ali ao Nordeste. Nós fomos de carro, não tinha caminhão, não tinha nada estruturado como é hoje. Mas nós voltamos de carro, eu e um amigo meu, um irmão de igreja, né, o Biratã, um amigo, um cara que assim, foi uma verdadeira ferramenta nas mãos de Deus para alavancar o projeto, sabe? Vocês voltaram pelo mesmo caminho? Voltamos pelo mesmo... Quando você foi para Recife? Fomos além, né? Porque, sim, mas pelo mesmo trajeto. Isso, Aí nós fomos até Estância, no Sergipe. Aí nós fomos de carro com dinheiro. A gente não tinha nada disso de roupa, cesta básica, nada disso. Dinheiro. Nós fomos com dinheiro. Mas entregava o dinheiro? O que não, fazia? A gente comprava o que a pessoa necessitava. Chegava ali, tinha uma família, precisava de alimento, a gente comprava, entendeu? Precisava de medicamento, a gente comprava. Enfim, quando eu voltei dessa viagem, eu disse assim, poxa, eu tô me sentindo aliviado, mas ainda me sinto compadecido. E aí eu pensei, disse, poxa, dinheiro nem sempre vamos ter. Mas uma roupa, um calçado, sempre vamos ter, porque o pessoal sempre faz uma faxina, né? Sim, sim. Né? As mulheres são donas de pegar e abrir um guarda-roupa ali e fazer uma limpeza. E assim nós começamos a pedir. Olha, se você tem roupa para doar e tal. E o negócio foi crescendo, 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 crescendo. E foi tomando uma dimensão. E nós, sempre que precisávamos, o pessoal da Minas Bojo disponibilizava uma parte do caminhão, porque eles iam muito para Fortaleza. Então eles sempre, eu pedia. Tinha um espaço no o Celcinho falava assim, não, vou deixar de levar um pouco de material nosso, pode pôr um pouco de material aí. Aí eu entrava em contato com o pessoal lá, o pessoal já ia na beirada da estrada, o motorista parava o caminhão, o pessoal já pegava. E você não ia junto, não? Não, não ia junto. Não ia junto. E aí, Mauri, chegou... O Celcinho, quando você fala, é o prefeito, o atual Isso, prefeito. Isso, o atual prefeito, Empresário da Minas. Isso, exatamente. A partir daí... Quando foi um dia, eu parei e disse, não, mas peraí. Até quando? Poxa, de bom grado ele faz isso. Né? O pessoal da Minas Bojo ali nunca se negaram. Mas a gente também entende que é uma dependência e atrapalha. Né? Eles se compadecem e abrem mão do espaço. Aí eu reuni com o pessoal. Chamei o pessoal da igreja e falei assim, ó, a gente precisa comprar um caminhão. Deus abençoou que nós conseguimos comprar. Naquele momento ali não assustou muito, não. Teve gente. É um sonho muito grande. Teve gente que assustou. Teve gente que assustou. Assustou. Falou assim: não, mas como? Eu falei: calma, vai dar um jeito. E Deus abençoou e nós conseguimos, adquirimos o caminhão. Assim, fizemos um trabalho, fizemos uma campanha. O pessoal contribuía com 30 parcelas de R$30. Quem quisesse participar, né, dessa campanha, participava com R$30 em 30 parcelas. E a gente conseguiu. A gente comprou o caminhão. Né? E aí a coisa foi... Aí depois... E o motorista do caminhão era quem? Era eu. É você mesmo. Esse cara sou eu. Aí nós começamos a armazenar as coisas na garagem da minha casa, na sala da minha casa, entendeu? E a dona Márcia apoiando. Apoiando, né? Aí nós alugamos um salão, né? E a coisa foi tomando uma dimensão, foi, até que chegamos ao ponto de falar, olha, vamos construir. É aí onde eu falo que a igreja, né, deu total apoio, base, sustentação para o projeto. Sim. Você entendeu? Porque hoje nós temos uma sede própria do projeto, né, uma construção, um galpão de 200 metros quadrados ao nível da rua, mas 200 metros quadrados a nível inferior, né, subterrâneo, tipo um porão. Enfim, é algo assim que é até bonito de ver, sabe?
Então a coisa foi deslanchando. E aí chega a doação até E hoje. aí mostrou a força da igreja, porque com a base de apoio da igreja, comprou o caminhão. Com a base e o apoio da igreja, fez o barracão. O galpão, A exatamente. igreja é fundamental nisso. Exatamente, né? E o funcionamento do projeto, aí você perguntou, né? O que é o projeto? Então, o Projeto Sertão, ele tem no seu principal objetivo alcançar famílias carentes. Norte de Minas, Bahia, Piauí, Pernambuco, estivemos no Pará, em novembro passado agora estivemos no estado do Pará, visitamos 5 comunidades ribeirinhas. Então, no seu principal objetivo, o Projeto Sertão é alcançar famílias carentes. Então, a gente leva roupa, calçado, brinquedo e cesta básica. E alimento. Né? A gente leva. E aí, que apoio que nós temos? Da população, da comunidade. Só de Juruáia? Não. Eu tenho apoio, por exemplo, as doações de roupa. Eu tenho amigos em São Paulo, tenho amigos no litoral de São Paulo, lá no Vale do Ribeira, né? Amigos em Curitiba, que fazem a arrecadação, eles fazem lá uma campanha, arrecadam, a gente busca, traz para a base, e aí se dá todo o trabalho de triagem, né? Separação, aí embala, etiqueta, faz cataloga tudo, né? Arruma tudo bonitinho, deixa tudo certo. Agora, falando de Juruáia, né? Tem apoio de Guaxupé, Guaranésia, entendeu? O pessoal faz... Das igrejas? Não. Ou da comunidade? Da comunidade. Não só tem apoio das igrejas, mas não só das igrejas. Eu tenho pessoas amigas, como no litoral de São Paulo, por exemplo, que são um ponto de arrecadação. Então as pessoas tomam conhecimento e vão lá e fazem. Eu tenho uma senhorinha lá na Praia Grande, Dona Maria, ela faz um trabalho tremendo. Ela recebe as roupas, ela lava, passa, põe tudo dentro das caixas de papelão, espera eu ir lá buscar. Entendeu? Já faz essa triagem. Se tem lá uma roupa que precisa de costura, ela própria já costura. Um sapato que precisa de um cuidado. Isso aí é tremendo. Agora, falando do apoio de Juruáia, né? Eu tenho o apoio da comunidade. Dos empresários de Juruáia. Tem um grupo de empresários que nos ajuda. É através do nosso grande amigo, o Zezé. Ele nem gosta que eu falo, mas eu falo para ele. Eu falo sim. É o Zezé da Zezé? O Zezé da Zezé. Eu falo assim. Deixa eu explicar para o internauta. O Zezé é o marido da Zezé. Da Zezé, exatamente. Da Charme Lingerie, se não me engano. É isso mesmo. Charme Lingerie. Sabe, Mauri, se você me permite, eu vou justificar aqui uma coisa. Assim, ó, eu brinco com o Zezé, porque ele fala assim, pastor, não é meu nome. Eu falo assim, não, eu falo, Zezé. Porque eu sei que você não vai se ensorbebecer, mas eu aprendi uma lição, ou melhor, o Rodrigo me deu uma lição uma vez. Rodrigo da Tânia, Rodrigo Luiz. Na rádio. Ele me levou lá para falar sobre o projeto, estávamos no começo, e ele falou para mim, por que o senhor não faz uma página, Facebook e tal? Eu falei, Rodrigo, esse tipo de coisa é ruim, porque aí tem gente que olha e acha que a gente quer ficar se aparecendo. Exibicionismo. Entendeu? Aí as pessoas misturam as coisas e falam que a mão direita faz que a esquerda não veja, aquela coisa toda. Aí eu prefiro não. Ele falou assim, o senhor está errado. Falou assim para mim. Sim, mas errado por quê? Ele falou, o senhor está errado. Porque o senhor está preocupado com quem vai te criticar e não faz nada. E quem te ajuda, quem faz, merece o teu respeito. Merece ver o trabalho que o senhor está fazendo em parceria com ele. Eu parei, olhei e falei assim, você tem razão. Deu uma bronquinha aí. Deu. E a gente conhece o Rodrigo. Deu. Fala, né? E aí eu falei assim, você tem razão. Aí nós montamos a página. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o Zezé, o que ele fez? Ele chegou para mim e disse assim, pastor, vamos sentar e conversar. Quantas viagens o senhor pretende fazer? Qual a média de gasto? Aí ele montou um grupo, e tem um grupo de pessoas que ajudam. Um grupo de apoio, então. Um grupo de apoio, você entendeu? Não são todos, mas eu tenho um bom apoio. E de pessoas também que não são empresários, mas quando nós vamos viajar,
que está precisando? Ou as pessoas chegam e falam assim, ó, pastor, eu queria te ajudar com tanto, ó, para ajudar na viagem. Porque não é só a questão da doação do material que será doado. Tem despesa, né, A pessoal? viagem Tem o fica combustível, sempre cara. manutenção do caminhão, pedágio, tem tudo isso, A né? viagem fica cara, né, Mauri? A gente consegue baratear um pouco na questão de alimentação, porque a gente cozinha no caminhão, porque a gente entende que come melhor, né? E é até bom, porque aí também já dá uma, tipo assim, uma aventurada, vamos dizer, Sim. né? É gostoso. A gente para, eu tenho a caixa cozinha no caminhão. O senhor está com idade para aventurar, né? 22 anos, a Márcia 22 anos, está com idade para fazer essas aventuras, né? Se o Rodrigo puxou a orelha lá atrás, eu vou puxar a orelha aqui agora. Meu Deus do céu, põe juízo na cabeça desse homem. Porque eu assim, eu falo sempre pra ela assim, eu falo, Fih, é assim, ó. Você vê, né? A Márcia Rodrigues faleceu em 26 de dezembro de 2020, vítima da Covid. Depois faleceu os pais dela, logo a seguir, no mês Poucos de janeiro. dias depois, Poucos dias depois. Em 17 dias, a Covid vitimou os três, né? Deus é tão bom, ô Mauri, Deus é tão bom, que eu tinha uma preocupação. Eu falava assim, poxa vida, com quem eu for dividir a minha vida daqui para frente, como será que vai ver o projeto? Como é que será que vai se envolver com o projeto? Meu irmão, Deus é tão bom que colocou uma outra Márcia na minha vida, outra que Márcia. chama Márcia também, e rapaz, ama o projeto. A vida dela é o projeto. Gosta de estar lá, criando, separando, arrumando e viajando. E viajando. Ama viajar. Eu brinco e falo assim, de vez em quando a gente briga, eu quero fazer as pazes, ela não quer. Aí eu pego a chave do caminhão, ela fala, o que você queria mesmo, bem? Então o projeto é isso, sabe, Mauri? E eu gosto de ressaltar sempre o quê? Em que pese o Projeto Sertão ter sido idealizado e é realizado por nós que pertencemos a uma denominação evangélica, o Projeto Sertão ele não visa essa questão de credo religioso. Não visa isso, não. Nós, quando saímos para atender, nós atendemos a todos. Buscamos atender a necessidade de todos, sem credo religioso. Nós vamos falar de algumas curiosidades nesse sentido que o senhor está colocando agora. É interessante porque quando a gente se identifica com o entrevistado, a gente faz uma pauta, esquece da pauta aqui e nós vamos batendo um Mas papo, eu estou né? aqui à sua disposição. Mas- Você quer seguir a pauta aí? Não. Mas nós vamos... quantas viagens por ano é feito pelo projeto? Ou depende... Não há um número exato, pastor? Não há um número exato. Em média, 3. O ano passado nós fizemos 4. Você entendeu? Surgiu essa viagem para o Pará e nós fomos. Então, O deu lugar 4. mais longe foi o Pará? Foi o Pará. A bem da verdade, não é assim tão longe. É mais longe, mas não tão. E se for colocar em quilometragem, já houve viagens que eu fiz para o Nordeste que eu rodei mais quilometragem do que ir ao Pará e Que é voltar. o Pará. Por quê? Porque no Pará nós navegamos muito. O caminhão ficou parado numa base. Mas aí tira a carga do caminhão que você vai levar para Isso, determinado aí nós local, isso. coloca dentro do barco. Colocamos em embarcações. Esses barcos de motor, de popa, De né? motor. De motor de popa. Mas exclusivo para levar você e a carga ou mais Não, gente? a bem da verdade foi feita uma programação com o pessoal lá em Itaituba, no Pará, com o departamento de missões lá, que é o responsável, o pastor Douglas, um grande amigo meu. Quando ele estiver assistindo essa entrevista aqui, recebe meu beijo, meu abraço aí, meu amigo. Então, o que nós fizemos? Nós associamos as ações do projeto com as ações deles, entendeu? Perfeito. Então, nós fomos com o caminhão, chegamos lá na base, deixamos o caminhão e nós tiramos, então, o que íamos levar para as comunidades e colocamos nessas embarcações dentro da programação deles. Perfeito. Visitamos 5 comunidades ribeirinhas. Essas viagens não são feitas sem planejamento. Tem Não. todo um planejamento, tem uma rede de apoio, eu acredito, com as Tem, igrejas, com tem, outras pessoas, tem. com contatos. Tem. Você já sai daqui de Juruá sabendo onde vai ser a primeira parada, onde vai ser o Nem trajeto. sempre, Mauri.
Nem sempre. Mas geralmente. Geralmente é assim. Vamos lá. Como se diz, existe um planejamento, mas de repente sai um pouco daquilo que se pensou assim, para você, inicialmente. Para você e o pessoal me entender, é o seguinte: vamos lá, vamos falar do Piauí, por exemplo. Qual é a nossa base? Aonde é a nossa base? É em Picos, no Piauí. Nós temos lá uma família que nos recepciona. Por quê? Porque Picos é tipo um entroncamento, então tem muitas adjacências ali. Só que daqui para o Piauí, eu tô indo, de repente, eu falo assim, uma placa ali indicando que aí dentro tem um vilarejo. Eu vou naquele vilarejo, nunca fui, entro lá e vou. Roda lá e vê se há necessidade. Isso. Beleza. O ano que vem eu vou outra vez, eu já vou entrar ali de novo. Já faz esse cadastramento. É mais ou menos assim que funciona, entendeu? Por essa razão, eu te falei que a questão do Pará, no contexto de quilometragem, não foi uma viagem mais longa, mas, né, houve lugares indo para o Piauí que nós rodamos muito mais quilometragens, porque o caminhão rodou, né? E lá no Pará a gente navegou. Por isso que é importante esse planejamento, mesmo que haja algum extravio, digamos assim, uma saída de rota. Uma saída de rota. Mas há necessidade de saber quantos lugares, a quantidade que vai levar, quanto vai deixar em cada local. O senhor tem todo esse planejamento feito, né? Tudo. E tem pessoas já nos aguardando. Por quê? Porque na rota já tem os lugares pré-estabelecidos onde nós vamos parar. Perfeito. Que foi aquilo que você falou. São pessoas que já sabem. Vai vir para o Piauí essa quando? Rede de apoio. Isso. Pessoas que dizem, olha, vem para cá e você vai dormir aqui. Né? Pessoas em comunidades carentes que estão ansiosos aguardando a nossa chegada, que sabem que a gente vai passar por lá. Entendeu? Então, assim, é muito gratificante. E você já me falou da carga do caminhão, a quantidade, mas eu já tô velhinho e eu esqueci. Conta de novo pra gente aí. O caminhão, quanto que cabe no caminhão, de carga, de alimento, de tudo. Eu tenho que passar na balança, o caminhão eu tenho que passar com 7.750 quilos. Total. Certo? Porém, a tara dele é 3.750. Então, me sobra 4 de carga. Entendeu? Só que esses 4.000 quilos de carga, ele já conta tudo. Conta eu, conta a minha mala de roupa, conta a minha esposa, conta a minha cozinha e a carga que eu tô levando. Então, em média, eu carrego 3.500, 3.600 quilos. Entre roupa, calçado, brinquedo, alimento. Se a gente converter tudo isso em cesta básica, a gente estava conversando, daria em torno de 120 cesta básica. 120 cesta básica, uma base de uma cesta básica de 30 quilos mais ou menos, né? Perfeito. A pergunta que toda vez, eu acredito, todas as vezes que eu entrevisto você, eu acredito que as pessoas que estejam nos assistindo, sejam na FM ou sejam aqui no podcast, talvez estejam se perguntando, mas para que levar lá para o Nordeste, para a Bahia, para o Piauí, para o Pará, sendo que aqui em Juruá, aqui em Muzambinho, em Guaxupé, tem pessoas carentes que precisam. Para que ter esse trabalho todo, sair daqui e levar? Eu sei a resposta, mas sou obrigado a fazer a pergunta novamente, pastor. Por que ir tão longe, sendo que também na nossa região existem pessoas carentes? Então vamos lá. A resposta para a tua pergunta, ela consiste num breve comentário. Tal qual. Primeiro, eu acredito que é um plano de Deus nos usar. Quando eu digo nos usar a todos que fazem parte conosco, né? As pessoas que doam a roupa, as pessoas que ajudam com a despesa de viagem, você que sempre me dá uma palavra de apoio, de incentivo e tal, nos usa como um instrumento, como uma ferramenta para atender a necessidade deles, daquele povo lá. E com relação aos necessitados aqui próximo, o projeto atende. Todas as vezes que nós temos conhecimento de necessidade, nós atendemos. Tem uma senhora aqui, eu esqueço o nome dela, ela é irmã... aqui, você fala aqui em Muzambinho? Aqui em Muzambinho, Ela é cunhada do Jeremias lá de Juruá, o Jeremias antenista. Ela sempre entra em contato comigo, porque ela faz esse trabalho de alcançar famílias carentes aqui, principalmente roupas de criança. O que nós temos lá no projeto, a gente distribui. Por exemplo, nós temos lá roupa de recém-nascido há 1 ano, masculino e feminino. A gente separa, põe numa caixinha. Roupa feminina, roupa masculina
separado ali, de recém-nascido há 1 ano. Ela entra em contato comigo, pastor, tem uma gestante aqui que não tem roupa e tal, o senhor tem aí? Tem. Manda. Então, Mauri, realmente, as pessoas questionam, por quê ir tão longe? Essa distância, para quê? É porque lá existe uma necessidade, existe uma carência, né? E aqui também. E o projeto atende. Pessoas que vêm do norte de Minas e que chegam em Juruáia para trabalhar, chegam num contexto de necessidade, a gente faz uma campanha e ajuda. A gente ajuda com móveis, com roupa. Então a gente ajuda os de perto e os de longe. Entendeu? A carência lá é maior do que aqui? É maior, bem maior. Muito maior. Muito né? maior, muito maior. No sentido... algumas situações que o senhor vivenciou e que tocou o seu coração, que Deus falou, olha, é por isso que você está trazendo aqui. Conta pra gente situações que você viveu. Várias, Amaury, várias. Principalmente de crianças, né? Principalmente, Amaury. Principalmente. Só voltando um pouquinho, se você Sim, me fica à permite, vontade. como você disse, a necessidade. É que aqui, Amaury, na pior das hipóteses, se me faltar, eu falar assim, um exemplo, vamos fazer uma ilustração que eu falar assim, Amaury, acabou o meu arroz. Você vai falar assim pra mim, pastor, eu tenho 1 quilo, fica com meio, fico com meio. É verdade. Lá, você não tem, Não tem um meio para doar. você não tem nada e eu nada tenho. Você entendeu? Existem lugares onde a situação é complicada. A questão, né, pastor? Eu assisto muitos filmes. Esses dias eu assisti um filme chamado Duas Irmãs. Recomendo, que fala sobre também a região do Nordeste, do sertão mesmo Duas Irmãs. do Nordeste. Muito bom o filme. A questão quando a gente fala de carência é que naquela região, quando a gente fala de casebre, é casebre. É casebre. Pau pé. É de pau a pique. Isso. E que parte da casa não está coberta. E que o chão não existe cimento, é terra batida. Terra batida. A realidade não existe móveis. a carência lá é a extrema carência, não é verdade? Exatamente. Existem situações assim, que nem eu já me deparei com pessoas dizendo assim, mas aquele povo é um povo burro, sofre e não sai de lá. Meu irmão, É cultura, é outra história. coisa, ele tem o cantinho dele. E ele vai sair de lá pra onde? Como? Em que condições? Falar é fácil, pastor. Você entendeu? Já me deparei com... como é que a gente chama? Quando lá na roça o camarada quer passar o outro pra trás? Não vamos usar o termo... Trambique. Vamos usar o termo vigarista que não fica Vigarista. legal, mas o camarada meio enrolão. Já me deparei com situação assim. Entendeu? Já me deparei com situação que alguém chegou pra mim e falou assim, ó, pra aquele ali você não dá a cesta não. Aquele ali você deixa que eu cuido, porque dá a cesta pra ele e troca por cachaça. Então, Tem isso também. tem. Com o passar do tempo, a gente foi ganhando uma prática, ganhando experiência, e a gente vai filtrando. Entendeu, Mauri? Então, acontece. Mas onde tem o enrolão, em todo lugar tem, mas a gente não olha para isso, né? A gente vai valorizar aquele que realmente está precisando e a gente alcança ele. Dentro da tua pergunta de situações, Mauri, eu já me deparei com várias situações. Várias. Houve 2 que, assim, todas mexeram comigo. Mas essas 2 que eu vou relatar aqui me deixaram, assim, estarrecido. Tem um amigo meu em Juruáia, Fernandinho. Todas as vezes que eu vou viajar, ele me dá bolacha recheada para levar para as crianças. A gente põe na cesta e leva separado para distribuir para a molecada. E eu me lembro, Mauri, que eu dei as bolachas recheadas para as crianças e uma menininha abriu o pacote de bolacha e ela não comia, cara. Fascinada. Ela cheirava. Fascinada. Eu falei, por um tempo ela vai ficar assim, né? É. Mas o tempo passou e ali as crianças brincando ali tudo e ela assim, ó. Ela Cheirando. olhava, cheirava. Falei, come, filha, você não vai comer? Passado um tempo, né? Ela falou assim, depois eu como. Falei, não pode comer, depois o tio dá mais.
Ô, meu irmão, aí você tem que engolir aquilo seco ali, sabe? E uma outra situação se deu na região de Picos, num povoado chamado Capitão do Meio, um povoado, onde tinha uma escola desativada. Aí o missionário reuniu a comunidade ali e nós levamos para distribuir para as crianças, para os pais ali, roupa, brinquedo. Então a gente monta, né, as bancas e coloca. E um menino de 9 anos de idade, ele ficou ali, procurou, a mãe junto ali com ele e tal, e ele começou a chorar, o menino. E eu ali atarefado, cuidando, supervisionando tudo ali, aquela criança chorando. De repente chegaram para mim e falaram assim, ele não para de chorar porque o que ele mais quer, ele não ganhou. Eu falei, mas o que ele mais quer? Um brinquedo? Tá aí, brinquedo, roupa. Aí eu fui conversar com ele. E realmente eu não tinha para ele. Eu não tinha. O que ele queria, infelizmente, eu não tinha. Ele falou para mim assim, é que eu queria, o meu maior sonho, eu queria ter um pijama para mim dormir. Eu não tinha, cara, ali naquele mundo de roupa. Faltou o pijama. Não tinha um pijama para aquele menino, cara. Mauri, aquilo me deu um jeito assim, eu falei, nossa, e agora? Aí falei, bom, nós vamos voltar para Picos. Nós vamos sair daqui, vamos voltar para a cidade. Aí chamei o missionário e falei assim, o senhor pode ir na cidade comigo? Ele falou, vou. Ele pegou a motinha e foi na cidade. Aí nós compramos pijama e ele voltou pro povoado e levou o pijama pro menino. São muitas. Realizou o sonho. Realizou. São muitas experiências, mas essa foi... Você já me falou também de remédio, né? Remédio. Que já aconteceu de chegar na comunidade, ir na cidade, comprar o remédio e mandar para a pessoa. Isso foi no norte de né? Minas. Foi no norte de Minas, uma menininha. Eu tinha levado uma bicicleta e quando eu olhei para ela, eu senti o desejo de dar a bicicletinha para ela. Aí comecei a conversar com ela, com a mãe e tal, e eu vi que o corpinho dela assim era tudo cheio de bolha, sabe, de água, aquela coisa assim, aquelas feridas. E eu conversei com a mãe, aí a mãe disse assim, ela usa um creme e é manipulado e é muito caro. E acabou dela e eu não tenho condição e ela fica nesse jeito. Aí eu peguei a receita, fui na cidade de Bocaiúvas, na farmácia onde ela fazia a manipulação, fui com a receita. Aí, em 3 horas, o farmacêutico falou, eu preciso de um tempo. Eu falei, não, eu espero. Aí esperei, aí fez a manipulação do creme, eu voltei. Na época custou, os 2 potes custou cerca de R$800. R$800? Vamos fazer 2 potão, assim, para atender a necessidade dela. Importa-me lá. Entendeu? Meu irmão, que é isso? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Perfeito. Entendeu? Muito bem, você está com o podcast Inspiração número 11. Olha, daqui a pouquinho, o pastor Rodolfo Jason, da cidade de Juruáia, nós vamos conversar sobre a viagem que ele fez para o Rio Grande do Sul, há poucos dias agora, levando doações para o Rio Grande do Sul. A ação também teve aqui no Zambinho, teve em Gospé, o Brasil todo, felizmente, né? E Juruáia também, e o Projeto Sertão também. Ele vai contar essa experiência lá no Rio Grande do Sul, tá certo? Já já ele conta essa história e mais ainda sobre o Projeto Sertão. Tem uma situação curiosa que já já eu pergunto para o pastor, meu amigo, pastor Rodolfo Jason. Você está com o podcast número 11, Inspiração, parceria do site amaurijuniornews.com.br e Observe Produtora, através de Rafael Baldão e a Jéssica. Entra em contato com o Rafael pelo 99164-7108. 9164-7108, coloque a sua empresa aqui na nossa telinha. Venha fazer com a gente o podcast Inspiração, junto com a milbr.net, a marca da melhor internet. Nos Zambinho, Juruáia, Cabo Verde, em breve, Nova Resende, 3571-5000, milbr.net. 20 anos, a marca da melhor internet.
Minas a em Casa Imobiliária, compra, venda e aluguel de imóveis urbanos e rurais em Muzambinho e região. Fone 3571-1643. Fala lá com o Carlos, com o Alci, com a Eliana, com a Valéria, toda a equipe da Minas a em Casa Imobiliária. Aqui em Muzambinho, fazendo negócios, bons negócios para vocês de Muzambinho e de toda a nossa região. Coloque a sua empresa aqui na nossa telinha. Podcast Inspiração hoje, número 11. Dá uma ligadinha para o Rafael e conheça, saiba como fazer parte dessa história. 991647108 para colocar a sua empresa aqui na nossa telinha. Pastor Rodolfo Jazon, uma situação interessante, e aí está na minha pauta, para a importância do Projeto Sertão e para a credibilidade que ele tem através da sua liderança. Uma certa ocasião, eu não me lembro, eu acredito que faça uns 2, 3 ou 4 anos no máximo, o então padre pároco da cidade de Juruáia, o padre Johnny Pisa, mozambiense, muito querido, amado, vai estar com a gente aqui, o padre Johnny Pisa. Falou, em breve vai estar com a gente aqui. Ele completou 4 anos de sacerdócio. E o presente que, e ao invés das pessoas darem presente pelo sacerdócio dele, ele pediu que, ao invés do presente, desse doações para o Projeto Sertão. É verdade isso? Isso, foi verdade. Eu viajei em abril de 2021. Quando eu cheguei de viagem, nós nos encontramos. E ele, conversando comigo, ele disse, pastor, eu admiro muito esse trabalho e eu gostaria de ajudar. O que o senhor precisa? Eu fui bem franco, fui bem sincero. Como a gente tem que ser, né? Eu disse, padre, a bem da verdade é o seguinte, doações eu tenho bastante. Eu só tenho dificuldade em levar. Eu acabei de chegar de uma viagem, e é uma viagem dispendiosa, e eu preciso de ajuda financeira para bancar a viagem. Ele falou, tá bom, que legal, ficou assim. Tudo bem. Passados uns dias, o pessoal disse para mim assim, o senhor viu no Face do padre e no Face da Pascom? Acho que é Pascom. Pascom. Falei, não vi. Isso. Ele né? falou assim, dá uma olhada. Ele fez um vídeo na missa e ele então pediu durante a missa e depois ele publicou. Ele pediu, ele falou, olha, eu vou fazer aniversário, né, de ordenação sacerdotal. 4 anos na época, eu lembro direitinho. E vocês vão me trazer o meu presente, que é o quê? Que é uma oferta para o Projeto Sertão. Do pastor Rodolfo. Isso, tudo que vocês... Da Igreja da Assembleia de Deus. Isso, exatamente. Aí eu vi aquilo, né, agradeci e tal, e fiquei quieto. Quando passou um tempo, ele me ligou, passou, acho que foi abril que a gente conversou, aniversário dele foi maio, acho que junho, finalzinho de junho, não me lembro bem a data. Eu sei que eu viajei em agosto. Ele me ligou, falou assim, o senhor pode vir aqui na minha casa tomar um café comigo e tal? Eu falei, claro, entendeu? A turma vai na festa e come igual um padre, eu vou na casa do padre comer igual um pastor. Eu brinquei com ele, tomamos um cafezaço, né? A secretária dele lá preparou uma mesa, enfim, a gente riu, conversamos bastante. E ele então me entregou um valor de R$ 5.988. E depois eu estava viajando, ele me fez um Pix de mais R$900 que entrou. E aconteceu isso. E isso eu testifiquei. Eu testifiquei sobre isso, porque eu fui questionado um dia no Vale do Jequitinhonha. Eu parei numa comunidade carente, cheguei lá, vi a Igreja Católica, procurei o responsável, porque, Amaury, quando eu chego num lugar pela primeira vez, eu não chego falando quem eu sou. Que eu sou pastor, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, que o projeto é da igreja. Não, nada disso. E nem obrigando as pessoas a te ouvir a respeito de religião. Eu chego lá e digo assim, escuta, por que nós sempre procuramos um ponto? Porque é a referência do local. Para facilitar o trabalho. É lógico, né? Facilitar o trabalho. Então eu cheguei nesse povoado, no Vale do Jequitinhonha, procurei o responsável pela igreja e falei para ele, falei assim, Igreja Católica. Igreja Católica, Igreja Santa Bárbara, acho que é isso mesmo. Tem vídeo na página do projeto. Eu vi o vídeo.
Aí eu falei, olha, nós temos um projeto, funciona assim, 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 queremos deixar doações aqui para as famílias carentes, assim, assim, assim e tal. Comecei a descarregar o caminhão e a pessoa começou a conversar com uma outra pessoa assim, olhava para mim, conversava. Aí chegou e disse assim, o senhor é crente? Eu falei, sou. Ela falou, mas como assim? Eu falei, eu sou. Ela disse, mas nunca aconteceu isso aqui. Eu falei, Aí você se identificou. não, aí eu peguei e falei assim, ó, eu tinha me identificado como Rodolfo, né? Aí eu falei assim, então vamos fazer assim, ó, eu vou dar um vídeo aqui pra você assistir. Aí peguei o vídeo do padre. Você entendeu? E no vídeo o padre me chama de pastor Rodolfo. Aí a pessoa disse assim, mas então você é pastor? Eu falei, sou. Aí foi onde eu testifiquei. Falei, olha, eu estou viajando, atendendo as comunidades carentes aqui no norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, com a ajuda da Igreja Católica da minha cidade. Então eu testifiquei disso, Amaury. Por quê? Eu não vejo razão para se chocar por conta de credo. De ideologia. Na questão da necessidade. Pastor, mas isso é maravilhoso. Eu lembro quando isso aconteceu, eu estava lá em Juruá. Eu não sei, não me lembro se eu levei você ou se foi o padre Johnny. O padre Johnny Pisa teve um jovem daqui, teve uma atitude maravilhosa, mostrando que realmente deve ser o cristianismo, realmente deve ser a religião, a união dos povos em torno da igreja. Você tem uma ideia. É isso aí. Você tem uma ideia, o respeito mútuo, recíproco, tão grande, que quando fez um ano de pandemia, ele foi celebrar uma missa, né? E ele foi conversar comigo, me pedir autorização, se podia mencionar o nome dos meus familiares que foram vitimados pela Covid. A esposa, o sogro e a sogra. Você entendeu? Eu falei para ele, padre, sem problema nenhum. Porque é aquilo que eu sempre digo, Mauri, nós vamos concordar em tudo, irmão. Vai ter coisas que nós vamos discordar, nosso ponto de vista, mas isso não me dá o direito de te desrespeitar. Então, eu sou grato ao padre Johnny e à comunidade católica pela ajuda que nos deram, que nos dão. Acabamos de fazer uma campanha juntos agora. Você entendeu? E naquela época foi, assim, de uma ajuda estupenda. Eu fiz uma viagem com a ajuda que ele deu, né? E isso tudo conseguimos alcançar famílias carentes. Foi maravilhoso, foi maravilhoso essa iniciativa. Foi um exemplo para quem segue uma determinada religião, uma denominação, como se costuma dizer, né? Mas foi um exemplo para todos nós. Foi maravilhoso. Você vê, nós tivemos o apoio dele. Sim. Nessa época, né, especialmente falando, e o pessoal da nossa igreja, tô falando da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Juruáia, que é a nossa igreja, junto conosco, nos apoiando. Mãos dadas. Você entendeu? Mãos dadas. Pronto, é sucesso, irmão. Mãos dadas e corações unidos. Aí como diria, sucesso! Bom título, hein, Rafael? Bom título aí para o nosso podcast de hoje. O Projeto Sertão, Mãos Dadas e Corações Unidos. É isso aí. E aí a coisa se repete. Porque agora, com a tragédia no Rio Grande do Sul, vai lá o pastor Rodolfo Jason e o padre Mateus, lá de Juruáia, encabeçando de novo uma campanha de beneficência, de doação, de tudo mais. Agora mais um jovem padre maravilhoso lá da cidade de Juruáia, o padre Mateus, que eu já tive a oportunidade de entrevistar, de conhecer pessoalmente. Fantástico, fantástico, fantástico. Conta essa experiência agora, pastor, entrando nessa questão do Rio Grande do Sul, a mobilização lá em Juruáia, o que foi possível fazer e levar para o Rio Grande do Sul? Fica à vontade. Então, a campanha tomou uma dimensão estupenda, né? Foi algo assim tremendo. Quando se deu a situação no Rio Grande do Sul, eu falei para minha esposa assim, se prepara porque nós vamos. Pode se preparar porque a gente vai, né? Abastece a cozinha do caminhão, prepara as malas com roupa de frio, porque a tendência lá é frio. É frio, né? Porque nós vamos. E aí eu pensei, eu tenho bastante material no projeto, como você mesmo disse, tem um estoque, né? Graças a Deus, não falta, Maurício. Sempre chega doação, enfim. Eu disse, eu carrego o caminhão aqui e vou embora. De repente, quem me liga? Padre Mateus. Não. Não? Não. Rodrigo.
Rodrigo Luiz. Negão. Rodrigão. Me ligou. E aí, pastor, beleza? Beleza. Tá pensando em fazer alguma coisa pro Rio Grande do Sul? Falei assim, ó, já tô com a bala na agulha. Ele falou, beleza então. Vamos unir as forças? Falei, tamo junto. Rodrigo e Tânia, né? Dali um pouco ele me liga e fala assim, ó, a Tânia quer gravar um vídeo com o senhor e o padre. Presidente da Ciju, Tânia Mara Rezende. Isso. Eu falei, tamo dentro. Aí a gente foi e gravou o vídeo. Aí iniciou-se a campanha. Ou seja, se o projeto ia sozinho, agora nós não íamos mais. Sozinhos. Entendeu? Aí o que começou a acontecer? As coisas foram só. Aí a Paulineres disponibilizou o caminhão. Eles entraram em contato comigo. O Rodrigo, a Tânia. Pastor, o senhor disponibilizou mercadoria aí, produtos aí do projeto e tal. O senhor se incomoda de ir no caminhão da Paulineres? Falei, não tem problema nenhum não. Hein? O caminhão deles é maior, leva mais. Só encostar aqui no projeto e ir embora. Aí o caminhão da Paulineres foi e não deu. Não coube. Aí entrou também os meninos lá da Bojotec. Sempre. Juruáia também. Lá, não, de Nova Resende. Nova Resende? Da Bojotec, que são parceiros também, sempre que precisa. O Denis e o menino lá, esqueci o nome deles, sempre estão juntos. Aí eu falei, beleza, sem problema nenhum. Né? O projeto está à disposição. Não precisou do nosso caminhão, que é um caminhão pequeno, mas os caminhões grandes levam. E aí, Amaury... Isso já foi 2 caminhões. Já foi 2 caminhões. Aí o que aconteceu? O povo doou. A Natália Montanari fez uma campanha lá, comprou cobertores e tal. O pessoal das farmácias se ajuntaram e fizeram uma campanha lá e adquiriram medicamento. E através da Tânia pedindo, né, para os associados da Ciju, o pessoal doou lingerie. E esse material ficou. Entendeu? Aí eu chamei eles e disse, ó, o caminhão do projeto está à disposição. Entendeu? Está à disposição. Então, a gente vai levar especificamente o quê? Blusas de frio, que eu tenho lá no projeto. Entendeu? Eu tenho bastante lá no projeto, já está tudo pronto, tudo em caixa. Então, nós levamos 30 caixas com blusas de frio, bastante blusa. Levamos, numa média de 600 cobertores, porque tinha os cobertores que a Natália comprou com a campanha que ela fez. Não comprou só cobertores, comprou também fralda, chupeta, mamadeira, um bocado de coisa. Que foi nos outros caminhões, né? E levamos lingerie, que o pessoal doou bastante. Levamos lingerie bastante. E o medicamento que foi levado para o Hospital Nossa Senhora das Graças... Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas. Através de quem? Através de uma solicitação da Bianca Castro, que é uma farmacêutica, filha de Juruáia, que mora lá em Canoas. Entendeu? Então ela se deu com a situação da necessidade do hospital e as farmácias aqui em Juruáia fizeram essa campanha. Então o caminhão do Projeto Sertão levou esse material. Roupa de frio, lingerie, medicamento e cobertores. E mais algum pouco de roupa que o pessoal foi doando por último ali, ração para animal a gente levou. Então a campanha foi um boom, entendeu? Água nós não levamos. Temos um pouco de água que a gente vai conversar, estou esperando o Rodrigo chegar, para a gente ver que a gente vai levar uma carga, né? Porque o pessoal da Carissa sempre faz a parceria também. Então a campanha, Amaury, foi um boom, sabe? Após o vídeo e tal, o pessoal começou a ajudar e tal, e entrou o dinheiro para bancar a viagem, aí nós fomos e levamos. Qual foi o impacto de chegar ao Rio Grande do Sul e ver uma tragédia? Eu acredito que o senhor não tenha vivenciado algo igual ainda na vida. Conta pra gente da sua experiência lá. Amaury? Porto Alegre, Canoas, onde que foi? Eu vou te falar pela rota que nós fomos, né? O primeiro lugar que nós chegamos foi Cachoeirinha. Chegamos na AD55. O que é a AD55? É a Igreja Assembleia de Deus 55, que 55 é a localidade. Perfeito. Era uma parada, parece, alguma coisa assim. E então ficou conhecido ali. Como o Alto do Anjo, por exemplo. Sim. Né? Vamos falar assim. Através também de um contato de uma amiga da Tânia. Entendeu?
essa pessoa entrou em contato com a Tânia, elas tiveram contato e tal, e nós fomos e deixamos lá, porque a igreja se tornou um abrigo. Eu tenho vídeos e fotos da igreja, cancelou todos os seus trabalhos e se tornou um abrigo. Abrigo de pessoas, não é depósito de material, não. Não. Abrigo de pessoas. Famílias deitadas nos colchões lá no chão, em todas as dependências da igreja. Então a cozinha da igreja se tornou uma cozinha comunitária ali para cozinhar para eles, os banheiros, enfim, né? E o material que a gente levou, as doações que eles estavam recebendo, era em um galpão emprestado. Então nós deixamos material ali para eles, em Cachoeirinha. Depois Canoas. Em Canoas, nós levamos medicamento para o hospital. Assim que chegamos em Canoas, já era noite, encontramos a Bianca, fomos ao hospital. E depois em Canoas nós deixamos um material que ia ser endereçado a Porto Alegre, porém nós não tínhamos condições de entrar nessa localidade lá em Porto Alegre, por causa das águas, então ficou em Canoas e posteriormente foi levado. Fomos a Lajeado, e aí, meu irmão, aí eu falo pra você que o choque foi grande. Inundação total. Amaury, Casas destruídas. Rastro de destruição, irmão. Rastro de destruição. Para todos quanto estiverem nos ouvindo, assistindo esse podcast, vocês vão se lembrar do que eu vou dizer. Quando vocês viram pela televisão aquela imagem das águas invadindo a loja Havan, no Rio Taquari, eu passei por ali. Passei para ir para voltar de Lajeado. As águas já não estavam mais altas. Meu irmão, a destruição é muito grande. O rastro de destruição é enorme. É inexplicável. Porque quem vê pela televisão, vê em blocos, né? Exato. Não é isso? Você passando no local, você estando no local, você vê a dimensão do estrago que foi feito, meu amigo. E o espírito das pessoas? E o sentimento das pessoas que o senhor teve contato lá? Dos gaúchos? Choca. Tem pessoas que você olha, você absorve dela aquela amargura, aquela angústia que ela está sentindo por ter perdido tudo. Tudo, Amaury. Eu me deparei com pessoas que estavam dentro do abrigo em Porto Alegre, aí já voltando de Lajeado. Em Lajeado nós estivemos na Igreja Batista Nova Vida. Também estão fazendo um trabalho maravilhoso lá, um trabalho fenomenal. Entendeu? E depois nós voltamos para Canoas, pernoitamos, e no dia seguinte nós fomos para Porto Alegre. Ah, meu amigo, entrando pelo corredor humanitário ali, Porto Alegre. Cenário de guerra. Guerra. Entrando em Porto Alegre, a nossa esquerda, a Arena do Grêmio, e a nossa direita, o Rio Jacuí. Tudo inundado, alagado. E aí nós fomos num bairro chamado Sarandi. Aí nós fomos na igreja Comunhão Ágape, que estava atendendo 5 bairros. O bairro Sarandi e mais 4 ali, as adjacências também que foram atingidos. E diga-se de passagem, há uma igreja, né, de denominação evangélica, porém atendendo a todos. E isso eu pude testificar, e foi um dos momentos que me abalou, quando eu vi uma cena ali, desse lugar. Nós chegamos em Porto Alegre pela manhã, encostamos nesse lugar para descarregar, e era a última, vamos dizer, a última entrega, né? Vamos assim dizer. Vimos ali, a igreja se tornou um centro de distribuição. Nessa igreja não tinha abrigados, não. Tinha só o sistema de distribuição mesmo, né? Fazia-se a triagem das famílias e tal. Um negócio muito bem organizado. Diga-se de passagem, o pastor Daniel com a esposa e a coordenadora Tanise, um trabalho maravilhoso que eles estavam fazendo, atendendo todo mundo. Aí, Amaury, nós descarregamos o caminhão e aí chegou a hora do almoço. Eu almocei e voltei para dentro do caminhão para arrumar as minhas coisas. Minhas malas de roupa, minhas coisas.
E o portão estava fechado, porque o pessoal estava almoçando. Chegou um casal, falou para mim assim, eu estava dentro do caminhão, né, do baú, falou assim, moço, você sabe se é aqui que estão dando água? Isso dentro de Porto Alegre. Eu falei, olha, é aqui que eles estão distribuindo, sim. Mas eu não sei dizer para a senhora, ao certo, se é agora ou se é depois, porque eu não sou daqui, mas eu vou chamar alguém. Aí fui lá, abri o portão, tinha um senhor, eu chamei, ele veio. Amaury, aquela mulher, junto com o esposo, ela olhou para aquele senhor que veio atender ela e disse assim, pelo amor de Deus, arruma água para nós. No meio da água e não tinha água. Arruma água para nós. Me dá água. Nós não temos água para tomar. A nossa casa inundou, nós perdemos tudo, nós não temos mais nada. Nós estamos morando todos juntos num lugarzinho próximo que a água não atingiu e todos nós estamos com necessidade de água. Rapaz, aquilo foi me dando um jeito, assim, um nó na garganta. Aí tá. Aí atendeu ela ali, ela saiu todo contente com 2 fardos de água. Aí eu voltei lá para dentro para se despedir do pessoal e tal. E aí foi me apresentada uma senhora com um casal de filhos. Uma jovem e um rapazinho. Ela trabalhando ali, ajudando, a moça ajudando. E a gente conversando, Amaury. Ela disse para mim assim, olha, essa roupa, a roupa que os meus filhos estão usando, não é a nossa, porque a roupa que nós saímos não serviu, porque encheu de lama. É roupa daqui, que nós já ganhamos aqui. E eu perdi tudo, pastor. Tudo. Ela falou para mim assim, Amaury, aí as lágrimas correram nos olhos dela e eu também não aguentei. Ela disse assim, eu perdi a minha história, a história dos meus filhos, as fotos dos meus pais, dos meus familiares, dos meus filhos criança. Perdemos tudo. Nós saímos de casa sem nada. Nem a roupa que nós saímos prestou para nós usar. Mas nós estamos aqui. Estamos aqui ajudando, porque nós estamos apoiados agora. Ela estava albergada na casa da Tanise, que é uma das coordenadoras desse centro de distribuição. Então foram assim situações bem marcantes, sabe, Amaury? Por quê? Já me perguntaram isso. Qual a diferença do Nordeste? No Nordeste há necessidade constante ali, certo? No Rio Grande do Sul, nós nos deparamos com a necessidade em consequência a uma destruição. A destruição é muito grande, Amaury. Muito grande. Quando saímos de Porto Alegre, eu estava a 3 minutos do acesso à BR-118, que me leva a Freeway e posteriormente a 101 para me vir embora. Eles disseram, não vai, você não passa. Você vai ter que voltar e sair pelo corredor humanitário. Aquelas imagens que vocês veem na televisão, o pessoal morando dentro de carro, dentro de van, debaixo de lona, na beirada da Freeway, nós passamos por ali. Eu tenho vídeo daquilo ali. Arrebenta o coração de qualquer um, meu irmão. Porque a impressão que dá é de um campo de concentração. Exatamente. As pessoas estão morando embaixo de lona, dentro de carro, do lado da sua casa, porque eles estão no asfalto e a vila embaixo totalmente alagada. É muito triste, muito triste. Pastor Rodolfo Jason, tem uma programação de uma nova viagem para o Rio Grande do Sul, agora só com alimentos. Estamos pensando seriamente nisso, Amaury. Eu tenho entrado em contato com o pessoal lá, né? Esses contatos que nós temos lá, que são fontes, né, fidedignas, né? Enfim, eu estou aguardando um feedback deles, porque nós queremos levar alimento. Porque qual a nossa linha de pensamento? Roupa é necessário? É, claro que é. Mas é o seguinte, chegou bastante, tem bastante. E aí é assim, chegou uma roupa pra mim, não serviu pra mim, serve pra você? Beleza. Chegou pra você, não serve pra você? Serve pra mim. Beleza. 3, 4, 5 mudas de roupa? Vai levando. Mas e a comida? A partir do quê? E a comida é urgente, né? Entendeu? E a partir do quê? Quantos desempregados? Quantos patrões, Amaury, não têm condição de mandar o funcionário embora porque não pode fazer o acerto com ele e não pode mantê-lo porque não tem mais a empresa?
Você entendeu? É um drama. Um drama. O pós-enchente vai trazer consequências, assim, incalculáveis. E por que nós pensamos no alimento? Porque é o alimento, né, irmão? A fome dói. A fome dói. Então, se você alcança uma família ali, uma cesta básica, né, umas bolachas ali para uma criança, um leite, ele vai conseguindo, porque a gente leva, o outro leva, vai até ele ir se arribando novamente, né? A priori é o nosso pensamento, né? Perfeito. Então nós estamos pensando em fazer uma campanha, arrecadar as cestas básicas e a despesa da viagem para a gente ir. Perfeito. Duas situações para a gente encerrar o podcast número 11, né? Hoje, com o pastor Rodolfo Jazon, da Assembleia de Deus de Juruáia, do Projeto Sertão. Quem tiver interesse em ajudar e conhecer mais o Projeto Sertão, qual que é a rede social, qual que é o telefone que pode entrar em contato, como que encontra isso lá em Juruáia? Nós temos as redes sociais no Facebook, você pode digitar lá no campo de pesquisa m.a.s Projeto Sertão, né? No Instagram, @projeto.sertão.mas, certo? E o contato comigo, esse contato direto comigo, é no 998845640. Esse contato é comigo. A gente está lá para receber vocês lá na base do projeto, para vocês conhecerem, entendeu? Enfim, depois... Diariamente, quando está em Juruáia, está na igreja e está no galpão fazendo a triagem do material. Pastor. No galpão nós sempre estamos das 7 às 13, de segunda a sexta, das 7 às 13. Agora, é claro, alguém diz assim, eu posso ir à tarde, queria muito conhecer, ou queria levar uma doação. É só ligar e agendar. Só ligar, a gente vai, né? A gente vai. Pastor Rodolfo, os moradores do Nordeste precisam do apoio material, roupa, alimento, remédio, brinquedo, do Rio Grande do Sul também. Sim. E o alimento espiritual? Qual a missão que o senhor carrega para todos os lados esse alimento espiritual? O povo está carente de... Carente. Amaury, você já vivenciou uma experiência? Eu posso afirmar isso, porque isso já aconteceu entre nós. E não só comigo, você não viveu essa experiência só comigo. Deve ter vivido, acredito que com outras pessoas. Mas é tão bom receber um abraço quando você está necessitado. Um abraço. Não é isso? Um abraço. Um abraço. Um dia eu te dei um abraço que foi diferente. Foi. Não é verdade, irmão? Lembra? Sim. E eu também já recebi. Já teve dia assim de eu receber um abraço que fala assim, puxa, é o que eu precisava. Eu já recebi mensagem, eu estando viajando, e recebi uma mensagem assim, falar, sabe, turbinou. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque é tão bom quando você recebe uma oração, você faz uma oração, você olha nos olhos da pessoa e diz assim, você não está sozinho. Vou falar a nível de Nordeste, que a gente tem mais experiência, né? Há situações do Nordeste, meu amigo, que as pessoas só querem conversar. Elas só querem ser ouvidas. Elas só querem ser ouvidas, Mauri. Ela quer que você se assente e ouça. Ela quer conversar, ela quer pôr para fora. E após acontecer isso, a gente vai dar um abraço, faz uma oração. Não fala de religiosidade, não. Fala de um Deus que é amor. De um Deus que dispensa em nós o amor ágape, que é o amor divino. Que é o reflexo do amor ágape, é o reflexo do amor de Deus em nós para com o próximo. Então eles carecem de uma palavra, de um abraço, de uma oração. Não de mera religiosidade, de falácias de religião. Fala do amor de Deus. Fala de um Deus que ama, de um Deus que cuida. De um Deus que se pode confiar. Né? Então é isso, a gente tem vivenciado essas experiências assim, sabe? Pastor Rodolfo, e esse ato de amor, de religiosidade, de cristandade, de tudo isso que o senhor acaba de dizer, de um aperto de mão, de um abraço, de uma palavra carinhosa, de um olhar,
de apenas escutar a pessoa, tá ali para escutar. É o que o senhor disse, às vezes as pessoas, já aconteceu entre a gente quer falar, a gente quer que alguém que nos escute. Esse tipo de ato de amor, ele pode ser feito no Nordeste, no Rio Grande do Sul, Muzambinho, Juruáia, São Paulo, Paris, em qualquer Deve lugar. ser feito, né, Maurício? Em qualquer lugar. Então, para quem está ouvindo a gente, é acessível para você agora, aonde você estiver. É tão fácil ter essa oportunidade e é tão gratificante ter essa oportunidade de ter esse ato de amor. Isso aí. Né? E como o senhor mesmo disse, sem falar em religião, sem falar em denominação, é um ato de amor. Isso é tão bom. E eu falo muito que a maior demonstração de amor é o abraço. Porque é no abraço que os corações estão colados. O meu coração com o da outra pessoa, eles estão mais perto. Né? Então é um ato de amor, o abraço. Esse é o mais puro parece que é ato. uma coisa tão pequena. Sim. Eu vou te contar uma experiência que eu vivenciei uma vez. Eu brinco de bola com o pessoal lá do Renascer, com o pessoal do Quem Sem que Futuro. joga? Não, eu jogo muito, né, Mauri? Eu jogo muito. De manhã à tarde e à noite. É. primeiro que é aquele negócio, né? Lá no Sem Futuro. Daí não. Sem Futuro Futebol Clube de Entendeu? Uruguai. Pra você ter uma ideia, eu já jogo no gol, você entendeu? Já para enganar menos. Você entendeu? Porque eu não preciso ir atrás da bola, ela vem em mim. Então eu brinco com o pessoal lá, né, da nossa faixa de idade, tá, né? O Ratinho que brinca com a gente. Sim, lá craque. e tal. Craquérrimo, cara bom demais. E eu tenho o hábito de apertar a mão. Onde eu chego, eu tenho o hábito de apertar. Eu nunca te vi. Eu cheguei, eu aperto a mão. E eu tenho o hábito de chegar, todas as vezes que eu chego no Renascer ou no Sem Futuro, eu pego na mão de todo mundo. E teve uma vez que eu cheguei no Renascer e não fiz isso. Não foi assim intencionalmente, não foi mesmo. É que eu cheguei, parei o carro, o pessoal tava sentado mais longe assim, eu já fui, os meninos já começaram a mexer comigo, brincar comigo e tal, e a coisa passou. Teve um amigo que chegou em mim, olhou bem pra mim e falou assim: o que tá acontecendo hoje? Sentiu a falta. Eu falei: nada. Ele falou assim: tá estranho. O senhor não pegou na nossa mão hoje, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, é que eu só passei mesmo. Ele falou: então tá. Porque eu me preocupei porque achei que o senhor não estava bem. Você entende? Eu nunca mais esqueci, Mauri. Então, irmão, são assim, exemplos que a gente vai levando. E uma coisa que é importantíssimo dizer: o amor é sem fronteiras. É sem fronteiras. O slogan do projeto é: se você não pode fazer tudo, faça tudo o que puder. Esse é a frase, o carro-chefe, o slogan do projeto. Do Projeto Sertão. Entendeu? Se você não pode fazer tudo, faça tudo o que puder. A gente sempre pode fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Nem que seja um aperto de mão, um abraço, um sorriso, o sentar e ouvir. Ir para o Nordeste atender a necessidade deles, ótimo. Ir para o Rio Grande do Sul, num caráter emergencial, ótimo. Maravilha. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ser um instrumento nas tuas mãos, junto com todos aqueles que nos ajudam a ajudar. Mas olhar no tete a tete, rir junto, chorar junto, é sem fronteira. Apertar a sua mão. Gratidão. Gratidão, irmão. Sempre pela amizade, pela irmandade que nós temos aí há vários anos. Muito obrigado. Querido. Obrigado, viu? Pastor Rodolfo Jason Pereira Bonel, pastor Rodolfo, lá da cidade de Juruáia, fantástico da Igreja Assembleia de Deus, mas acima de tudo, do Projeto Sertão, que é maravilhoso e que a gente conhece há vários anos e que não poderia estar de fora aqui do nosso projeto Inspiração, porque o Projeto Sertão é uma inspiração para todos nós. Podcast Inspiração número 11, hoje em parceria site amaurijornalnews.com.br. Anuncie lá no site 998065664. E também com a Observe Produtora, através de Rafael Baldão e a Jéssica. Anuncie, contrate
observe para os seus projetos empresariais, com drone, com tudo mais. O trabalho do Rafael é referência em Muzambinho e em toda a nossa região. Fale com o Rafael, 9164-7108. Coloque a sua empresa aqui na nossa telinha. Como a milbr.net, a marca da melhor internet Muzambinho, Juruáia, Cabo Verde, em breve em Nova Resende, 3571-5000. E também da Minas em Casa Imobiliária, compra, venda, aluguel de imóveis urbanos e rurais em Muzambinho região. Fone 3571-1643. Foi uma emoção hoje apresentar o programa podcast, o podcast Inspiração número 11, com o nosso amigo irmão pastor Rodolfo Jazon, lá da cidade de Juruáia. Eu volto em breve com mais uma grande entrevista aqui no podcast Inspiração. Um grande abraço. Posso só fazer um agradecimento aqui? Vamos lá, pois não. Me desculpa te interromper, mas eu não posso deixar de fazer essa gratidão aqui. Agradecer a todos que têm nos ajudado a ajudar os carentes. A todos. Pessoal daqui da região, pessoal de longe, pessoal que ajuda com roupa, com brinquedos, doações, com o financeiro, enfim. Agradecer a igreja que nos apoia. Quando eu saio, tenho meus companheiros que ficam ali, que dão continuidade no nosso trabalho ali na igreja. A igreja como num todo nos apoia muito. Então não posso deixar de agradecê-los, né? Enfim. E a minha família. Meus pais, meus irmãos, meu sogro, minha sogra, né? A família do lado da minha esposa. A minha esposa que tem ombreado comigo. Aquilo que eu já disse aqui. Realmente Deus preparou uma pessoa maravilhosa para estar ao meu lado. Enfim. Aos meus filhos. Cara, fenomenal. Meus filhos... Família base. Meus filhos, ô Mauri, com tudo que nós passamos, cara. Com tudo que nós passamos. Eu sempre tive o apoio deles e pude receber deles a força. Quando eu achava que ia... Cada um deles, pai, e o apoio deles é fenomenal. Meus filhos, minhas noras, meu genro. Assim, minha gratidão. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela família que o Senhor me deu. Obrigado. Obrigado pelos meus filhos, minhas noras, meu genro, meus netos. Que assim, a parte difícil nós passamos. As marcas ficam, né, Mauri? As marcas ficam. Mas hoje, quando eu olho e vejo os meus filhos caminhando, após tudo que aconteceu, mas firmes, olhando para mim, dizendo assim: pai, estamos aqui. Pai, contamos com o Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa, pela minha família. E por você. E por você. Obrigado, meu nobre. Beijo no coração. Muito obrigado. E eu encerro o podcast número 11, Inspiração, agradecendo a Deus pela existência desse grande amigo e por ele ser um instrumento de bondade, de amor, de caridade junto entre nós. Um grande abraço, eu volto no próximo episódio.